Tá, aqui é a Ana Paula do Futuro e eu venho trazer a famigerada mensagem de que temos o primeiro vlog deste canal. Tan, 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 tan. Porque a Ana Paula faria isso logo no segundo vídeo, obviamente. O segundo vídeo do canal seria um vlog. Ou internet, vamos falar sobre livro? Eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras leituras de agosto. Isso é pra ser meio que uma abertura desse vlog, que tá sendo gravado no final de tudo isso, quando eu defini meio que seria o tema, e no caso defini que não teria tema. Passei uns dias lendo alguns livros, pensando sobre o que eu ia fazer, como é que ia ser esse vlog, no final decidi que vai ser isso aqui mesmo, que vocês vão ver. Um pouco caótico, tá? São os primeiros 4 livros que eu li em agosto, que vocês vão ler junto comigo, mais ou menos. Cada livro são 2 updates, um no comecinho e um no final da leitura. Com o tempo, com a minha evolução, com eu me acostumando a gravar esse tipo de vídeo, se realmente virar uma rotina, eu acho que vai virar, eu acho que tem tudo pra ser algo que eu vou gostar de fazer a longo prazo, esse tipo de vídeo. Aí eu vou adicionando umas takes, mas por enquanto vai ser isso que vocês vão ter por aqui. E eu espero que vocês gostem. Vamos começar? Oi, internet. Hoje eu vim trazer a primeira atualização desse vlog. É dia 2 de agosto, umas quase 11 horas da manhã. E eu li a primeira metade de Hyperion ontem. Eu li até a página 268, que é o final do capítulo 3. O que eu tô achando? Mais ou menos por aqui, assim. O que eu tô achando dessa história? Eu acho que a primeira parte desse livro é um pouco confusa, sabe? Início de todo sci-fi, você tem que se acostumar com conceitos, com nomes de lugares, de coisas. Depois de um tempo você pega o ritmo da leitura nesse sentido. Mas ainda assim, aqui nessa história, muita coisa não é explicada no começo. Porque não é só sci-fi, tem um quê de mistério. Tem um quê de sobrenatural. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um grupo de 7 pessoas. 7 pessoas que foram convocadas para fazer uma peregrinação até o planeta de Hyperion, onde existe uma criatura que eles chamam de Picanço, e que a Igreja Católica, nessa roupagem intergaláctica, entende que esse Picanço é uma espécie de... como é que eu posso dizer? De Armagedon humano, de anjo da morte, sabe? Que veio para destruir a humanidade, para trazer juízo sobre a humanidade. Só que assim, a humanidade está espalhada por tantos planetas, o Picanço não tem alcance em todos os planetas em que a civilização humana se espalhou, então eu sei lá. A impressão que dá até o momento é que dá uma importância demais para essa criatura. Mais importância do que ela parece ser capaz de ter para uma sociedade que já conquistou as estrelas,
sabe? Já conquistou as estrelas. Mas tudo bem. Aí tem essa parte que eu fiquei um pouco... Gente, que isso? Mas o que é interessante? Essas pessoas que foram convocadas para fazer essa expedição, essa que parece que vai ser a última peregrinação ao Picanso, elas já estiveram em Hyperion em algum momento da vida. Não é a primeira vez que elas vão para esse planeta. Então, elas não entendem exatamente por que elas estão indo agora, porque elas foram escolhidas para ir nesse momento. Então, elas decidem que vão contar as suas histórias para elas tentarem, talvez, entender. Porque elas perceberam que o fato de que elas já estiveram em Hyperion é a única coisa que as conecta de forma pessoal. Então, elas pensam, deve estar aí o segredo de por que a gente tá indo. Então, eles começam a compartilhar as suas histórias. E é aí que, pra mim, o livro fica muito bom. A gente já teve 3 histórias contadas, de 3 dos 7 viajantes. E a história, pra mim, do poeta foi a melhor. Putz, muito boa. E a do padre. Chama ele de padre, eu não lembro se ele é padre, bispo, o que ele é, da Igreja Católica. Mas o padre, ele tem uma história que me remete muita familiaridade com o que eu já li de sci-fis com... Como é que eu posso dizer? Com civilizações diferentes se encontrando. Então, foi gostoso a parte do padre, porque trouxe esse conforto, essa familiaridade. A parte do poeta, pra mim, foi a melhor. Até agora, ele é o melhor personagem. E é isso. Essa é a atualização que eu tenho. O livro tá bom. Tá bom. Não tá perfeito, não tá ótimo. Talvez até o final algumas coisas fechem, se amarrem e tudo isso faça um pouco mais de sentido pra mim. Eu não sei se eu citei, mas ao mesmo tempo que tem igreja católica demonizando a figura do Picanso, existe uma igreja, que é a Igreja do Picanso, que já endeusa essa criatura. Já endeusa ele. E é isso. Levemente confuso, mas ainda promissor. A parte das histórias em que eles já estiveram em Hyperion, muito bom. Acho que tá me ganhando. Várias discussões. A parte do poeta tem uma discussão sobre o consumo da poesia. E... nossa... que você encontraria em qualquer livro atual. Esse livro foi publicado em 1989. Mas você encontraria qualquer livro atual que critica o nosso atual consumo de literatura e a forma como se comercializa a arte, já era discutido nessa época. Entendeu? E nesse capítulo do poeta, ele faz isso muito bem. O Dan Simons. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele é o capítulo 3, que é o capítulo 3, só pra deixar claro. E é isso, hoje eu vou ler, espero que 4, 5, 6 e terminar esse livro, se dá tempo. Se não, mais um diazinho de leitura. Atualizo vocês amanhã, talvez. Quando eu terminar o livro. Quando terminar o livro, eu atualizo vocês. Galera, terminei. E o que eu posso dizer é que livro muito bom. Livro muito bom, não esperava. Primeira metade desse livro, eu fiz atualização pra vocês, eu não tava muito empolgada nessa história. Eu achava que ela tinha algo de muito promissor, mas ela não tava me pegando, ela tava me deixando muito confusa. E quando eu concluí o livro, eu percebi que praticamente tudo que a gente fica confuso no começo da história, o
autor, ele conclui, ele explica. Ou seja, é uma confusão intencional, aí eu já fiquei feliz, entendeu? Que o que me irrita é quando essa confusão que o leitor sente enquanto tá iniciando a história é oriunda de uma escrita pobre, de uma pessoa que escreve mal, entendeu? Bebam água. Mas no caso aqui de Hyperion não foi. A segunda metade do livro é excelente. O último capítulo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no finalzinho tem muito mais post-it do que pra cá. Então, assim, terceiro capítulo e sexto capítulo pra mim, perfeitos. A tua cabeça explode no último capítulo. É aquele tipo de leitura que, se você tiver o costume, se você conseguir reler um livro logo depois de você ter terminado ele, não é o meu caso, mas eu sei que tem gente que consegue fazer isso. Se você é desse tipo, faça. Esse é um livro que se beneficiaria disso. Porque só de lembrar de trechos, de voltar em marcações, eu consegui ver, sabendo qual seria o plot final, e enxergar a forma como o narrador construiu, o autor construiu isso durante todo o livro. O que mais que eu posso dizer sobre Hyperion? Sem dar spoiler, eu tô querendo gravar aí uma resenha, um reagindo a, não sei ainda qual vai ser a estrutura do vídeo, mas falando mais sobre esse livro, mais profundamente, falando sobre o enredo, os personagens e dando alguns spoilers no final, assim. Cara, muito bom. Pra quem não sabe, é o primeiro de uma série. Pelo que eu entendi, existe uma duologia principal, que se encerra com a queda de Hyperion. E tem mais 2 livros que são prequels, sequels, que estão ali no meio, né, na saga, mas que não fazem parte dessa narrativa principal. Cara, muito bom. 4 estrelas dei pra esse livro. E é isso. Dando sequência a esse vlog das primeiras leituras que foram feitas agora em agosto de 2025, eu li Hyperion, primeiro livro, comecei dia 1º, concluí dia 2. Dia 2 não li mais nada, ainda tentei ler alguma coisa, não fluiu, não considero que tenha lido mais nada. E hoje, dia 3, eu comecei Caçador Sem Coração, aqui no Kindle. Porque eu acho que Hyperion foi uma leitura muito pesada, exigiu muita concentração, exigiu muito. É o tipo de ficção científica que me faz sentir como Duna, que é uma escalada, que você tem que destrinchar o livro, entendeu? Não é uma coisinha gostosa de ler, tipo os livros de ficção científica do H.G. Wells, que você só vai e você termina e você já engata a tua leitura sem problema nenhum. Aí eu decidi pegar uma fantasia mais contemporânea, mais leve, ali num jovem e adulto. Até o momento, a idade dos personagens não tá muito bem definida, mas se passa numa época que lembra um pouco a Idade Média, assim, tem cavaleiros, tem corte, tem bailes, então tem uma vibe assim, né, de Idade Média. Tem caça às bruxas, esse caçador aqui sem coração faz referência a caça às bruxas. E a personagem principal está em idade de se casar. Então eu considero ali que os personagens estão no início da sua fase adulta. Logo, um livro um pouco mais leve. E é isso, eu li só 10%, tô entendendo ainda a narrativa, o lugar de cada pessoa nessa história. Alguns interesses amorosos já ficaram bem claros. Já tenho algumas hipóteses sobre o que será o plot twist da história.
Aí eu já fico me questionando até onde um livro é bom, se em 10% você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? É aquele negócio, com que expectativa você foi pro livro? Eu fui com a expectativa de que seria algo assim mesmo, entendeu? Algo que não me exigiria muito, que me divertiria, teria algum conteúdo, mas seria entretenimento, entendeu? Então eu acho que tá tudo bem. Vou atualizando vocês à medida que os dias forem passando. Tá, vamos falar sobre Caçador Sem Coração. Hoje é dia 4 de julho, segunda-feira. Eu terminei Caçador Sem Coração ontem à noite. Razoável. Razoável. Melhor que eu posso dizer. É uma história fluida, uma leitura rápida. Eu terminei Hyperion com a sensação de que eu poderia entrar numa ressaca literária. E eu não queria isso, então eu falei, cara, eu vou ler algo dentro da minha zona de conforto, que seja rápido de ler, que me entretenha. Fantasia, dentro da zona de conforto. Rápido de ler, li em um dia. Me entreteu? Acho que sim, me entreteu. Me divertiu? Não, eu acho que não. Eu acho que não dá pra dizer que me divertiu. Porém, me entreteu. Eu achei a escrita boa para a categoria de fantasia contemporânea com romance. Eu achei uma escrita boa. Não é a quinta maravilha da literatura, não é. Mas comparado a outras coisas que eu já tive o desprazer de entrar em contato, cara, ela escreve bem. Ela escreve bem. Eu vi que ela tem uma outra série que também foi famosinha no passado. Me deu vontade de ler. Parece que o Código de Magia é um pouco diferente, um pouco mais original do que o desse livro, de Caçador Sem Coração. Porque Caçador Sem Coração é uma história de bruxa que se envolve com um caçador de bruxa em uma época meio medieval, meio Inquisição. Estamos lendo Pássaro e Serpente? Não, não estamos lendo Pássaro e Serpente. Pois é, então, os pontos positivos dessa leitura acabaram pra mim, entendeu? Acabaram. Aí de agora eu vou falar por que é só razoável. O protagonista me irrita. O protagonista feminina me irrita em vários momentos. O protagonista masculino me irritou um momento só. Esse momento, eu acho que foi. Esse é um momento. O resto eu achei bem condizente. Bem assim, ok. Consegui engolir seu comportamento agora. Mas teve uma hora, que eu falei assim, o pau vai quebrar agora. E ele viu a evidência na cara dele e ele teve a pachorra de dizer, não, isso jamais poderia acontecer, isso jamais aconteceria. Então assim, me irritou muito. Parei a leitura na hora e fui fazer uma anotação sobre isso. Então, não me apeguei aos personagens. Achei a construção de mundo muito clichê, muito batida. Achei o código de magia batido. Odeio achar código de magia batido. Achei o código de magia batido. Se você já leu a trilogia Pássaro e Serpente, você vai ver muita similaridade, tanto no mundo quanto em alguns aspectos da narrativa. E o código de magia de Caçador Sem Coração parece muito com o da Coco, de Pássaro e Serpente. Pássaro e Serpente é uma trilogia que pra mim é boa. É uma trilogia boa, o segundo livro me fez chorar em alguns momentos, porque eu me apeguei muito aos personagens. Eu acho que pra mim, nesse tipo de livro, isso é fundamental. Porque eu consigo ter uma experiência maravilhosa em livros que eu encontro defeitos quando eu me apego aos personagens. Aí, meu filho, eu passo o pano que for necessário passar. Mas não me apeguei. Não me apeguei.
Ai. Então não temos pano pra passar pra ninguém aqui. Deixa eu ver o que mais que eu não gostei. Ah! 50% do livro, mais ou menos. 50 a 60% do livro eu sentei e escrevi todos os plots que eu achei que estariam no final da história. 4, eu acho. 4 ou 5. Vamos ficar com 4 pra ser boazinha? 4 plots. Acertei todos. Para não dizer que acertei todos completamente, teve um que envolve diretamente o relacionamento entre o protagonista e a protagonista, a Rune e o Gideon, que eu não acertei de forma completa. Eu fiquei até assim, você tem mais fibra do que eu esperava. Olha. Só que esse ponto que eu não acertei não influenciou o resto do plot, entendeu? O resto do plot que eu tinha escrito se manteve. Então assim, praticamente acertei. E isso pra mim não é legal, porque eu não tô lendo um livro de mistério. Eu não tô lendo um livro que eu quero adivinhar as coisas que vão acontecer, como acontece no livro de mistério. Quando isso acontece no livro de mistério, eu fico muito feliz. Eu fico assim, eu sou uma detetive. No livro de fantasia, não era o que eu queria. Entendeu? Aqui eu queria realmente ser surpreendida. Então, não foi. Não fui surpreendida. Não achei inovador. Não achei... cara. E tipo, não é o primeiro de alguma coisa. Porque, por exemplo, você pega Hyperion é muito antigo. Você pega... Você pega Drácula, que é um livro que eu citei em outro vídeo. E tipo, ele é o primeiro que faz muita coisa. Então quando você lê Drácula, você lembra de muita coisa. Mas aí você pensa, putz, foi o primeiro. E essa irritação fica menos patente. Agora Caçador Sem Coração não é o primeiro. Então assim, razoável. Foi isso. Vou continuar a duologia, eu vou. Por quê? Porque eu vou me explicar pra vocês. Quebrei o pau, vou continuar a história. Eu não sou do tipo que abandona livros. Eu não sou do tipo que abandona séries. Mesmo que eu não esteja gostando muito delas. A prova foi que eu li a duologia do chá, que é Um Veneno Doce e Sombrio. É o 2. Eu não lembro o nome do 1. Pois é, essa duologia eu não gostei. Cara, que duologia pra mim que foi cansativa de ler. Mas li, porque queria saber como terminava no final. Odiei o final do livro, fiquei revoltadíssima. Mas li. Eu tenho registro das minhas leituras e eu sei que eu tô no momento com mais ou menos 24, 25 séries incompletas. Dessas 24, 25 séries incompletas, 2 ou 3 estão de vermelho, ou seja, são séries abandonadas. São séries que estão incompletas e que eu olhei pra minha vida e falei, não vou fazer isso comigo mesma, não me odeio a esse ponto. E desisti de continuar essa história. Não acredito que vai valer a pena. Então, você já vê aí. Proporção. Não sou uma pessoa que abandona. Então, vou continuar. Provavelmente mês que vem eu vou terminar essa duologia. Talvez eu faça algum vídeo sobre o que eu achei da duologia, com spoilers. Eu gosto de fazer vídeo com spoilers. Eu gosto de falar assim, abertamente sobre as coisas. Então, vamos ver. Vamos ver como farei. Acho que hoje também vou gravar alguns outros vídeos. Talvez para outras plataformas. Talvez até mesmo pro YouTube. Quem sabe eu gravo o vídeo de Hyperion hoje. A maquiagemzinha tá tão bonitinha, eu não vou desperdiçar. Mas não sei, porque tem muita coisa pra fazer na rua. Mas agora eu tô devaneando. Tô enchendo o saco de vocês com coisas que não tem nada a ver com livro, então deixa pra lá. E é isso. Não decidi, não comecei nenhum livro, não decidi ainda começar a próxima leitura. Provavelmente no próximo take eu vou já ter escolhido e começado um livro novo.
Aí eu vim contar pra vocês o que eu tô achando do início dessa leitura. Beijos. Gente, mais uma atualização pra esse vlog no dia de hoje. Hoje é 5 de agosto, às 16h40 em ponto. E eu vim falar pra vocês sobre as últimas atualizações. Se eu não me engano, o último update que eu fiz, eu falei de Caçador Sem Coração. Depois de Caçador Sem Coração, eu li ontem, dia 4, Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. O que eu acho desse livro? Eu acho que ele é curto. Eu já li outro livro dela e eu não tive a mesma sensação que esse. Eu acho que o outro, eu sinto que ele é mais bem amarrado, de forma que você sente que tudo que você precisa saber sobre aquela história tá ali, sabe? Em compensação, eu acho que a principal sensação que ficou pra mim em Oração para Desaparecer é que deveria ser um livro maior. É um livro que fala muito sobre relacionamento entre a protagonista e outras pessoas, e você não tem página o suficiente pra você acreditar de verdade nesses relacionamentos, sabe? Fica parecendo muito rápido, muito fast burn, sabe? E você tem grandes declarações e você tem grandes discursos sobre sentimento e relacionamento e você não vê isso acontecendo. Aí eles dão uma justificativa, de certa forma fantástica, só que eu também não comprei essa justificativa fantástica para essas paixões avassaladoras. Até porque se você realmente comprar a justificativa fantástica, meio que perde todo o sentido bonito dos relacionamentos, porque fica os relacionamentos como uma consequência de magia, sabe? Um feitiço. Então, não dá, cara, não gostei desse aspecto. Mas a escrita é muito boa. Em alguns momentos eu achei melodramático demais. Só que ainda assim eu gostei do ritmo, eu gostei da forma como a narrativa se desenvolve. O enredo é interessantíssimo, que nem o enredo da Cabeça de Santo, também, que foi o outro livro que eu li dela primeiro. Tô pensando até em fazer um vídeo falando sobre os 2 livros dela que eu li, falando sobre o que eu acho da escrita dela. Mas acabou que foi isso. Não foi um livro ótimo. É quase um livro razoável, mas eu vou deixar ele como um livro bom, logo 3 estrelas. A mesma nota que eu dei pra Cabeça de Santo, mas por motivos diferentes. Eu acho que tinha mais coisa pra falar sobre esse livro, mas eu não anotei, então eu não lembro. Logo eu falei realmente o que mais foi marcante pra mim, que foi essa questão de não ter me apegado aos personagens e não acreditar no relacionamento de praticamente ninguém ali naquele livro. Certo. Aí hoje, dia 5 de manhã, eu comecei mais um livro. Eu decidi que eu ia ler Circe. Por quê? Eu vi que... Eu gosto muito de mitologia, né? E eu vi que Circe seria, pelo livro que eu tô lendo, que é o que apareceu a capa aqui, que é da Madeleine alguma coisa, a mesma que escreveu Canção de Aquiles. Eu não sei se tá no mito original da Circe, mas ela seria filha de Hélio, filha do Deus Sol. E eu não sei se eu falei no vlog, mas no vídeo sobre o livro eu falo sobre isso, sobre Hyperion. Hyperion foi o primeiro livro que eu li esse mês. Uma das referências que a gente tem marcantes na história está no título, está no nome, que vem de um mito, de um titã, que seria o titã das forças celestes. Hyperion seria o titã das forças celestes,
o titã que observa tudo de cima, o que significa o nome dele. E ele é pai de Hélio, Selene, que é Sol, Lua, e Bórea, que eu acho que é a Aurora Boreal, alguma coisa assim. Então, a Circe seria a neta de Hyperion. Aí eu achei muito interessante, estava na minha lista. Tem o audiobook, para quem tiver interesse. Eu acho que não tem mais o e-book. Eu procurei o e-book para ler, não achei, aí eu ouvi o audiolivro mesmo. E tem o livro físico ainda à venda, mas eu acho que... Eu não tenho certeza se só usado na Amazon. Eu não sei o que aconteceu. Sumiu o e-book. Tinha, porque eu lembro que tinha, mas não tem mais. Aí, tô lendo Circe. Tá sendo divertido, acho que foi 10% só. É um livro que, pela sinopse e subtítulo, promete muito desenvolvimento da personagem. E ela é uma personagem marcante em Odisseia, que tá bem ali. Em Odisseia. E em Odisseia ela é uma feiticeira, tipo, poderosíssima e fatal. E aqui a gente ainda tá vendo ela como uma criança. Então, assim, você vai ouvindo e você fica, putz, o abismo que tem entre esta criança que está sendo retratada e a feiticeira maldosa da Odisseia, pano pra manga aí no meio, entendeu? Pra autora transformar e fazer essa evolução do personagem. Ela já se apaixonou por um humano aqui, já fez besteira, sabe? Aí eu tô assim, querida, eu acho que você vai acabar se ferrando. Você com certeza vai se ferrar. E é isso. Essas. Gente, meu cabelo tá péssimo. Tá secando naturalmente hoje. Eu quero ele onduladinho. Só que ele ainda não secou completamente. Então ele tá meio. Isso, essas são as atualizações do momento. Ainda não decidi se esse vlog vai até sábado ou não. Ou até sexta, né? Ou não. Mas é isso. Por enquanto, nos vemos no próximo update. Estamos de volta. E eu decidi que esse será o último take desse vídeo. Terminei Circe. De todos os livros que eu li nesse vlog, Circe e Hyperion estão ali, ó, disputando qual foi o melhor desse começo de agosto, definitivamente. Cara, gostei muito desse livro, me apeguei a essa personagem. Apesar dela ter me irritado em alguns momentos, mas apesar da irritação, achei que ela foi bem consistente, o que eu posso dizer. Esse livro é como se fosse um romance de formação, em certo aspecto. Porque você vê o nascimento dela, ela te conta sobre o nascimento, até um ponto específico de virada completa, total na vida dela. E você vê ela amadurecendo nesse processo. E como ela é o centro, tu tem esse processo todo, ela tem tempo de tela pra tu te apegar a ela, apesar de que ela te irrita. E você vai ver um ser que, apesar de da noite pro dia ter um corpo de adulto, tem uma mentalidade de um ser que acabou de nascer, entendeu? Então, tu vê ela passando por todo um processo que parece muito da criança virando adolescente, do adolescente virando adulto, e de todas aquelas quebras de
ilusões, de todos os lutos que a gente passa ao longo desses momentos da nossa vida. Você acompanha tudo isso com ela. Então, muito fácil se apegar. Me apeguei. Esculhambei ela de vez em quando, esculhambei, mas me apeguei totalmente a ela. Me identifiquei muito em vários momentos, assim. Eu falei, putz, isso é uma coisa que eu pensaria, isso é uma coisa que eu faria. Nossa, entendo a sua dor. Então, assim, muito gostoso nesse ponto. Aí o livro já me ganhou, entendeu? A gente vai tecer comentários e apontar críticas, mas ele já me ganhou aí, quando eu criei esse tipo de relação com os personagens. Eu sou alguém que gosto muito de releituras de mitos, já percebi isso. Já li outros livros da mesma autora, já li A Canção de Aquiles, já li livros de outras autoras, por exemplo, Ariadne. E eu gosto do reconto mitológico, porque eu gosto de mitologia. Então, me divirto muito pesquisando enquanto tô lendo o livro, quando um personagem novo aparece, vendo se faz parte do mito original, de quantas versões tem um mito, qual versão a autora tá indo mais em direção. Então, me divirto muito lendo esse tipo de fantasia específica que é reconto mitológico. De vez em quando também gosto de um reconto de conto de fada também. Já li alguns interessantes, principalmente Step Sister. É um reconto de conto de fada que eu não imaginei que eu fosse gostar nem um pouco. Tipo assim, fui com a mesma expectativa que eu fui pra Caçador Sem Coração e fui hiper mega ultra surpreendida. Indico pra muita gente que lê Young Adult, que gosta dessa pegada, indico muito esse livro, muito bom. Que mais que posso dizer? Vou dizer uma coisa boa e depois uma outra coisa. Eu acabei de lembrar também e quero falar sobre o livro. Mas eu fiquei tão feliz. Porque eu nunca li Odisseia. E pra quem sabe, Circe tá na Odisseia. Pra quem não sabe, Circe tá na Odisseia. De Homero, que conta a história de Odisseu ou Ulisses. Eu nunca li esse livro, mas eu li Ilíada. E desde Ilíada eu tenho uma percepção de Odisseu que eu não vejo as pessoas falando assim. Eu não sei. Eu não sei se é porque as pessoas não veem isso, as pessoas não ligam pra isso, ou tipo, não sei. Mas as pessoas colocam o Odisseu como um grande herói, né? E eu tenho pra mim que o Odisseu é um grande farsante. Ele é um grande mentiroso. Ele não é um grande herói. Isso já em Ilíada. E tipo assim, os heróis em Ilíada, eles não são essa coisa fofinha. Aquiles não é fofinho. Patroclo, eles não são essa coisa da honra e tal, medieval. Isso é muito medieval, esse negócio de cavaleiro e honra. Né? Eles são bem bagaceira. Mas eu sempre achei Odisseu o pior deles. O pior deles. Porque Odisseu sempre escondeu a sua faceta como alguém muito inteligente. Ele sempre escondeu essa podridão como alguém muito sábio, muito inteligente, que olha os outros de cima. Essas outras personalidades heróicas dos semideuses que aparecem, pelo menos em Ilíada, que é o principal contato, né, que eu tenho com esses textos é de Ilíada. Eles encaram, sabe, eles sustentam a eles sustentam a podridão deles, digamos assim. E Odisseu não, Odisseu sempre, pra mim, Odisseu sempre vestiu essa capa que demonstra muita soberba e eu nunca gostei dele. Nunca gostei dele. Aí eu lendo Ilíada, eu lembro de comentar com meu marido, meu Deus! Como as pessoas ouvem esse homem? Como que o filme de Troia retrata ele como alguém tão sábio, tão à parte,
daquele núcleo, daquelas pessoas, tão gente como a gente, porém, cara, que cérebro, sabe? Como é que as pessoas... O epítome do cara é o homem de mil ardis. Ele não é uma pessoa legal. A mesma coisa de Hermes. As pessoas falam mal de muitos deuses e elas esquecem de Hermes. Hermes, pra mim, é um dos piores que tá tendo. É um dos piores que tá tendo. Porque, de novo, ele disfarça a sua podridão. Ele tenta escondê-la. Isso me incomoda muito. As pessoas não perceberem esse comportamento. E eu acho que o Odisseu faz isso. E nesse livro, chega um momento específico em que a gente encontra com Odisseu. Não é spoiler, porque, de novo, Circe está em Odisseia. É a principal contribuição da Circe na mitologia em Odisseia. Então a gente vai encontrar com Odisseu. Só que aí depois a gente vai se aprofundando na personalidade dele. E então a gente vai encontrando e conversando com pessoas que conheceram e conviveram com Odisseu. E de repente essa máscara dele é revelada e eu fiquei muito contente, muito satisfeita. Porque eu falava assim, é isso aí, cara, é isso aí. Isso aqui é um brilhozinho labial. Eu gosto de ficar com uma coisa na mão, e como ele não tem livro físico, não tem nem Kindle dele, eu tô com esse negocinho. Então, assim, gostei muito disso, me agradou demais. Mas eu acho que tem um spoiler que eu tenho que dar. Eu acho que é importante, eu acho que tem um gatilho muito sensível nessa história. Eu acho que ele precisa ser abordado, ele precisa ser falado. Você precisa ir para esse livro sabendo que você vai encontrar isso. Que é uma cena de abuso sexual contra a protagonista. A Circe vai sofrer, eu não sei se isso tá em algum mito original, porque sim, esse tipo de abuso faz parte do cânone de muitas histórias mitológicas. É um dos motivos pelo qual isso não me incomodou na história da Madeline, porque a Circe, além de tudo, é uma ninfa. Então, por exemplo, Tétis, que é a mãe de Aquiles, para dar a luz a Aquiles, ela foi violentada pelo pai de Aquiles. Ela não queria se deitar com ele, ela não queria se deitar com um mortal. Ele meio que teve que conquistá-la. Quem mais? Medusa. Medusa foi violentada, uma das versões da história é que ela foi violentada por Poseidon e Atena culpa porque não pode culpá-lo pelo ato que foi cometido dentro de seu templo. Tem mais Ariadne de Orfeu. Ariadne morre ao cair no ninho de cobras porque ela está fugindo de um sátiro que queria abusar dela. Sátiros são personagens da mitologia grega conhecidos por seus impulsos sexuais. Então, assim, isso faz parte de muitas histórias, muitos contos mitológicos. Então, eu acho que faz sentido, principalmente por essa figura da ninfa. Eu acho que é uma coisa que, à medida que você vai lendo, você encontra indícios que isso vai acabar acontecendo em algum momento com ela. O tempo todo, personagens falam dela como só mais uma mulher, só mais uma ninfa. E ninfas são boas em gritar, mas não são boas em escapar. Entendeu? Esse tipo de prenúncio do que vai acontecer com ela. E foi uma coisa que. E é uma coisa que muda muito a personagem, muda muito o tom da história. Eu acho que de tudo foi o mais impactante. Porque isso foi traumático, revelou coisas sobre ela, revelou coisas sobre as pessoas, revelou coisas sobre os relacionamentos e fagulhas de esperança que ela tinha em relação à família dela. Isso tudo foi revelado por esse ato.
Então, depois que passa isso, muda o tom da personagem. De tudo é o que mais a endureceu. É interessante também porque ela vira mãe. Isso faz parte do mito original também, ela vira mãe. E é muito interessante acompanhar, não vou dizer de quem é o filho, não vou dizer em que momento da história esse filho surge, mas em um momento ela vai ter um filho. E vai ser muito interessante ver essa mulher descobrindo a maternidade. E a maternidade dela vai ser completamente diferente da maternidade da mãe dela, que era a única referência que ela tinha. Porque a mãe dela pare deuses. Então, assim, ela passou um instante da vida como criança. Em um piscar de olhos ela era uma adulta. Então, o ambiente onde ela circulava antes não tinha crianças. Todos nasciam e logo viravam adultos, em um piscar de olhos. Então, muito interessante. Você consegue imaginar a experiência dela como a experiência de qualquer mãe de primeira viagem. E... Não, eu ia falar uma coisa, mas aí vai dar um pouco de spoiler, então chega. Chega de falar sobre isso. Eu não falar mais do que devo. Cara, muito bom. Muito bom, 4 estrelas. Se não fosse... Eu não sei, tem alguma coisa que não me deixa dar 5 estrelas pra esse livro. Talvez com o tempo esse livro amadureça mais em mim e eu diga assim, não, vai ser 5 estrelas sim, 5 estrelas perfeito. Mas até o momento tem alguma coisa que me incomoda na minha experiência de leitura. E eu acho que não fala sobre a leitura em si, mas fala mais de mim, sabe? Tipo, eu acho que faz todo sentido o tempo que ela demora pra amadurecer. Mas eu acho que também me incomoda muito. Ela teve tantas oportunidades. E como eu disse, tem aquele ponto de virada, mas eu sinto que a protagonista só amadurece no final da história. O final da história eu digo assim, não, ela amadureceu finalmente. E ela ainda vai passar por muita coisa depois daquele grande trauma. Então, assim, isso faz de vez em quando ter umas repetições de emoção, de discurso, de pensamento, que eu fico assim, amiga, já era pra tu ter superado isso. Na primeira parte do livro ela fala muito que ela é uma deusa o tempo todo. Da metade pro final eu não sei, eu não tenho certeza. Se eu me acostumei tanto que eu apaguei, eu não prestei mais atenção nisso, ou se realmente diminuiu a quantidade de vezes em que ela fala, ai, eu andei como uma deusa, e eu fiz isso como uma deusa, porque eu sou uma deusa. Deusa. E, na verdade ela é meio titã, né? Meio deusa, tipo deusa olimpiana. Tem até um momento em que ela pensa sobre isso, que existe essa divisão, mas que essa divisão não passa de algo verbal. Algo como quando seres humanos disputam o trono de um lugar específico e quando um novo grupo chega ao poder, ele tenta dizimar tudo que o outro grupo fez. Então, nesse intuito de separar bem, delimitar bem a diferença entre eles, aí ela fala que é mais ou menos isso, porque no final das contas, eles se dizem deuses, mas eles nasceram de titãs, então eles são titãs. Mas eles não querem ser titãs, entendeu? Eles são deuses, eles são uma coisa diferente. E a sensação que você tem é que você viveu alguns anos com ela, que você, tipo, viveu 40 anos com ela. Só que quando você vai acompanhar a narrativa, você viveu séculos com ela, séculos.
Putz, amiga, tu viveu tipo 500 anos. Em 200 já era pra tu estar baqueada. Já era pra tu tá... Então, todas essas coisas. Aí, nesse momento, essas coisas eu não consigo dizer se são realmente defeitos da história ou são só coisas que não funcionaram comigo. Então, não vou dar 5 estrelas pra esse livro. Mais 4. 4 estrelas vai, porque me apeguei muito, muito ao personagem. Fiquei feliz com o final do livro. Eu acho que é aberto e não é aberto ao mesmo tempo. Por causa de uma habilidade específica que a protagonista tem. E você fica, que legal! Nossa, bacana, gostei disso. Queria ver isso mais vezes nos livros. Eu sei que não faria o maior sentido em muitas narrativas, mas eu queria só pelo prazer de saber, entendeu? Então eu gostei do final do livro. E é isso. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Vou gravar uma abertura pra ele. Não vai ter um tema, não vai ter... Eu ainda pensei em fazer esse vlog durante uma semana. Aí falei assim, lendo livros comigo por uma semana. Só que, quer saber, vai ser o primeiro vlog do canal, eu tô vendo se eu vou gostar de fazer isso. Já vi muitas pessoas reclamando na internet sobre vlogs, porque vlogs teriam pouca visualização, porque foi algo que cresceu no momento da pandemia e que as pessoas agora estão só vídeos curtos, os vlogs tendem a ser mais longos. Da mesma forma em que eu vejo criadores de conteúdo em que o vlog, ele é parte importantíssima da produção deles e que eles comentam que quando eles demoram a fazer, eles são cobrados e tudo mais. Então, no final das contas, eu acho que vai ser definido por quem chegar aqui comigo, entendeu? Por quem construir essa comunidade aqui comigo. Então, da minha parte, eu tô tentando descobrir se eu vou gostar de editar esse tipo de vídeo, de fazer esse tipo de vídeo. Eu não trouxe coisas externas da minha vida, a não ser as minhas leituras nesse processo. Acho que vai ter uns takezinhos assim, besta, eu fazendo um café, eu secando meu cabelo, mas eu não trouxe outras situações. Vamos ver como vai evoluir à medida, se eu vou fazer mais vlogs, como é que eu vou fazer, se eu vou fazer vlogs lendo um único livro. Vamos ver. Vamos ver, foi uma primeira experiência. Eu acho que todos os primeiras coisas que eu fizer aqui, a primeira tag, a primeira vai ser um pouco assim, um pouco sem estrutura ainda, um pouco sem cara, porque eu ainda estou desenvolvendo qual será a cara do canal, entendeu? É isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Espero que você tenha gostado, se divertido. Se você leu algum desses livros, comenta aqui embaixo. Se você diverge de alguma opinião, porque eu não sei mais nem o que eu falei. Eu não sei mais nem o que eu falei dos outros livros nos outros dias, não sei. Mas se você discorda da minha opinião, pode botar aí nos comentários, contanto que seja com educação. A gente vai ler, vai comentar e vai conversar. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos.